Olá pessoal, esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver e é sempre uma alegria ter você por aqui. E no vídeo de hoje então pessoal, nós vamos dar prosseguimento na nossa série sobre os temperamentos, adentrando em um temperamento de forma específica, que hoje será então o temperamento sanguíneo. E aí, você que é sanguíneo, você que desconfia que seu temperamento é esse, já fica aí um pouco agitado na cadeira, seja lá onde for que você esteja assistindo esse vídeo, que é bem característico de você que é sanguíneo, né? Fica aí um pouco agitado. Nós temos aqui, eu tenho aqui em casa uma irmã que é sanguínea e ela é bem agitada, né, Carolina? Então, assim, é uma alegria imensa conviver com quem é sanguíneo, né? Ele sempre traz muita vida pra nossa vida, muita vibração, muita cor, enfim, muita coisa boa, mas também precisa muito da graça de Deus, como todos os outros temperamentos, para que nós sejamos santificados. Então, é uma coisa que eu vou falar com vocês, gente. Em todos os vídeos eu vou colocar esse lembrete aqui, tá? De um jeito ou de outro, com algumas palavras talvez diferentes, mas eu vou sempre lembrar pra você. Não tome o seu temperamento como muleta, tá bom? Não tome ele como desculpa. Ah, mas esse é o meu temperamento. Eu até falei isso no vídeo anterior, como uma introdução dos temperamentos dessa série. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, eu te convido, volta aí, assiste essa introdução primeiro e depois você começa a assistir aqui sobre esse do sanguíneo, tá bem? Então, não tome o seu temperamento como uma muleta, tá bom? Não faça isso, porque você vai descambar no seu caminho de santificação. E a propósito de nós estarmos vendo sobre os temperamentos neste canal é isso, para que nós, nos conhecendo melhor, nós consigamos ser mais santos, tá bom? A proposta é essa. Então, para você que é sanguíneo, vamos nessa, ou para você que não sabe nada sobre temperamento, vamos nessa também. Pessoal, como eu falei com vocês no último vídeo, eu não sou nenhuma expert nesse assunto de temperamentos. Pra mim tá sendo também um desafio, mas maravilhoso, porque eu amo formação, então tá sendo um desafio estudar isso aqui. Então eu tenho, claro, a minha colinha aqui nas minhas mãos. De vez em quando eu vou estar pegando aqui, lendo alguns pontos, algumas características, qualidades, defeitos e o que a gente precisa fazer pra vencer isso, pra ser melhor educado nesses temperamentos, tá bom? Em todos os vídeos eu vou estar falando com vocês de uma característica que parte da seguinte forma: como essa pessoa se comporta, como esse temperamento se comporta em relação a algo externo que venha acontecer com ele. Por exemplo, impressões, reações numa situação que o afronta, numa discussão, numa coisa que o entristece, excitações externas que venham sobre ele. Isso eu não digo, gente, aqui nada em relação à sexualidade não, tá? Mas as impressões que lhe causam as situações externas, tá bem? Então o sanguíneo, ele pode ser excitado de forma muito rápida, né? As suas impressões são atingidas de forma muito rápida, né? As situações, as coisas externas, as situações externas, isso causa nele uma reação muito rápida. Mas essas reações não ficam nele de forma perpétua, né, digamos assim, não fica nele de forma muito continuada, diferente como a gente vai ver lá na frente no colérico, que é quase assim uma eternidade para ele poder esquecer aquilo que aconteceu com ele, tá bom? Então é o famoso muro das lamentações, o colérico está incluído nele. A gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Então o sanguíneo, ele tem essa facilidade, né, como um fogo na palha, pega rápido, mas as impressões antigas não causam nele grandes dores, né? E eu também quero lembrar aqui nesse primeiro vídeo que isso, gente, não é uma ordem geral. Nossa, sempre vai ser assim, então eu preciso me encaixar nisso. Se alguma coisa disso daqui sair fora daquilo que me acontece na minha vida, então esse não sou eu. Não, gente, algumas coisas podem ser que saiam um pouco fora dessa nossa característica, né? Então, é predominante, né? Isso que a gente estuda nesse aspecto do temperamento. Quais são as minhas características predominantes para eu, então, entender qual é o meu temperamento, certo? Então, em relação a isso que
acontece no externo e causa impressão em mim, o sanguíneo é esse que recebe rápido essa impressão, mas essa impressão não perdura por muito tempo. E aquilo que é antigo não causa nele fortes emoções, digamos assim. É difícil chegar a alguma coisa ali nele depois de novo. Então, sobre as qualidades do sanguíneo, é isso que a gente vai entrar aqui agora, e como são muitas, como todos os outros a gente vai pontuar bastante coisas. Eu vou citar aqui algumas lendo e vou entrar em outras aqui, partilhando um pouco mais detalhado com vocês. Então, boas qualidades, né? Ele é afável, ele é muito alegre, é simpático, é prestativo, é inteligente, é dócil, submisso, sincero e muito espontâneo. Então, você que talvez aí já está vendo essas características em você, talvez seja um forte pretendente a esse temperamento, ou se você já se percebe assim, sanguíneo, e está percebendo outras características aqui agora que eu estou falando, só dá mais joinha aí mesmo, confirmando esse seu temperamento. Então, uma forte característica, justamente diante daquelas impressões que eu falei com você lá em cima, que ele recebe rápido, mas ele também esquece rápido, é o quê? Ele esquece rapidamente, sem guardar rancor, né, de ninguém. Isso é uma característica fortíssima, uma qualidade maravilhosa do sanguíneo. Ele esquece rapidamente, sem guardar rancor. Isso é muito maravilhoso, gente. Né? Ele sacrifica-se sem desinteresse. Isso também é muito lindo, né? E a gente vai vendo nisso também, não só uma questão de qualidades, né? Mas virtudes também, que Deus já vai colocando no coração. E por isso eu quis trazer algumas características bem diferentes, né? Fortes para nós, porque o objetivo é conhecer-me para santificar-me, conhecer-me para me aproximar mais ainda de Deus. Então ele também é entusiasmado, ele tem um bom coração. Então, conheceu mais aí um pouquinho de você, você que se identifica como um sanguíneo, uma sanguínea, e ele é também muito otimista, e por causa disso, né, ele confia sempre no bom êxito. Tipo, vai dar tudo certo, gente. É aquela pessoa que, pelo amor de Deus, não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Confia, vamos nessa, vamos pra cima, parte pro braço que vai dar tudo certo. Ele também, gente, uma forte característica aqui dos sanguíneos é em relação à amizade. Ele tem muita facilidade de fazer amizade. E eu falei lá em cima sobre a inteligência, né? Ele é uma forte característica do sanguíneo, é a inteligência, mas um aspecto dentro disso é a falta de profundidade nessa inteligência. E partindo agora para as más qualidades, a gente vai entender por que essa inteligência é sem profundidade. Vamos lá. Então, um forte defeito, um forte desafio que o sanguíneo ele enfrenta é a superficialidade. E por que a superficialidade? O sanguíneo ele é muito dos sentidos. É como se fosse assim, eu tenho que tocar para crer, eu tenho que ver para acreditar, eu tenho que, sabe, ele é muito disso. Por isso que ele muitas vezes se perde, ele não consegue se concentrar muito nas coisas, é aquela coisa, passou a borboleta, eu fui atrás. Porque ele é muito dos sentidos. Se eu vi, eu vou atrás. Se eu ouvir um outro som, aquele som que eu estava ouvindo antes, eu já me esqueço dele porque um outro som maior me conquistou, então eu vou atrás dele. Então ele é superficial porque ele não consegue ir concentrar-se totalmente, mergulhar e ir fundo, com totalidade, né, assim eu posso dizer, naquilo que ele estava empregando sua atenção até então. Então, esse tripé, eu posso dizer assim, né, são os três grandes desafios do sanguíneo, que é a superficialidade, a inconstância e a sexualidade, uma sexualidade muito fraca. São os três grandes desafios do sanguíneo. Então, se ele consegue, com a graça de Deus, vencer esses três desafios dele, consegue alcançar, com a graça de Deus, o equilíbrio disso, ele é um forte candidato à santidade. E a gente vai ver que sim, nós temos grandes santos que tinham esse temperamento. Mais pra frente eu vou falar com vocês quais são eles. Então, gente, justamente por causa desse tripé aqui, desse desafio, né, desses erros, digamos assim, desses pecados dominantes dos sanguíneos, é que eles encontram grandes dificuldades, por exemplo, na sua vida de oração.
eles encontram grandes dificuldades de serem profundos na sua entrega, por exemplo, na amizade. Eles têm muita facilidade de fazerem amizades, mas são amizades que muitas vezes não conseguem eles se entregarem totalmente e as pessoas não conseguem ir fundo em suas vidas também. São pessoas muitas vezes corridas, a gente pode usar esse exemplo, né? Pessoas muitas vezes corridas, agitadas, porque não se dão inteiramente, né? Não se concentram inteiramente na vida e não deixam que as pessoas também se concentrem inteiramente na vida delas. Então, é um desafio, mas se eles contam com a graça de Deus, se eles deixam com que Deus tome conta de suas vidas plenamente, eles podem se tornar santos assim de primeira categoria. E agora eu quero falar com vocês o exemplo de alguns santos que eram sanguíneos, né? E depois de falar do exemplo desses santos, eu quero te passar um exercício de casa aí para você que se identifica como sanguíneo. E para você também que não se identifica, né, é maravilhoso isso que eu vou falar com vocês. Então agora eu vou dar o exemplo para vocês de quais santos, né, tinham esse temperamento, eram sanguíneos e apesar deste temperamento foram santos assim, fortíssimos na nossa igreja. E você vai ficar assim, talvez se você não sabia, você vai, meu Deus, olha só o que a graça de Deus é capaz de fazer. Homens profundíssimos na sua vida de oração e eu aqui lutando com a minha inconstância. Então, é possível. Então, são exemplos aqui de santos sanguíneos. São Pedro apóstolo, Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila e São Francisco Xavier. São esses 4 exemplos aqui que eu quis trazer para você. Tem muitos outros santos. E eu quero passar uma tarefa para você que se identifica como sanguíneo e você também que não se identifica como sanguíneo. Pega esse texto e reza com ele, que é aquele texto de Santo Agostinho, Tarde Te Amei. Tem grandes teólogos que identificam esse texto como o texto da cura do sanguíneo, porque Santo Agostinho ele fala, né, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né, meus olhos viram, minhas mãos tocaram. Então ele, por ser um sanguíneo, dependia dos sentidos. E agora meus olhos te viram, eis que procurava fora aquilo que estava dentro. Então reze com esse texto de Santo Agostinho, que os teólogos denominam como isso, né? A poesia da cura do sanguíneo. Então, deixa Deus te santificar também nesse seu temperamento que muitas vezes é tão disperso, tão longe da vida de oração, mas tão rico em virtudes, tão rico em virtudes. Um grande beijo no seu coração. E até na semana que vem que nós vamos falar sobre o temperamento melancólico. Até mais!